por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa que não deram ouvido à palavra de Deus. E a Bíblia diz que então Jeremias foi perseguido por anunciar aquilo que Deus estava dizendo. E a Bíblia diz que na primeira leva, a palavra do Senhor vem dizendo que quando agora na primeira leva para a Babilônia, a Bíblia diz que muitos judeus foram levados. Aqueles que não morreram, muitos deles foram levados. E ficaram poucas pessoas ali que ficaram numa extrema pobreza, extrema miséria. Aí a palavra do Senhor ela vem dizendo que na segunda leva levaram mais uma remessa de pessoas, de judeus, para agora a Babilônia. Essa segunda leva se deu no ano 605. E a última leva foi uma das piores. Porque enquanto o povo estava sendo levado, a esperança deles estava no templo de Salomão que estava construído. O povo se agarrou e disse: não, ainda nós temos a arca, nós ainda temos o templo de Deus lá em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que no ano 586 veio Nabucodonosor, derrubou os muros da cidade. A Bíblia diz que ele colocou fogo no templo de Deus. A Bíblia diz que o Senhor diz que ele roubou os utensílios da casa de Deus. Ele levou a arca embora. Quando ele tirou a arca de lá, nunca mais se ouviu falar da arca. Ninguém sabe. Até o dia de hoje, a Bíblia não fala aonde a arca foi parar. A arca desapareceu, sumiu. E a Bíblia diz que estavam lá os exilados, lá na Babilônia. E Ezequiel, ele era filho de sacerdote. A Bíblia vem dizendo que ele era filho de Buzi, ele era filho de sacerdote. E por ele ser filho de sacerdote, quando uma criança do sexo masculino nascia numa família sacerdotal, automaticamente ele também seria um sacerdote, porque era a cultura daquela época, era a lei daquela época, que o filho dava sucessão no trabalho pastoral do pai. Então hoje seria um pastor, naquela época se chamava de sacerdote. E agora Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia. E a Bíblia vem dizendo que durante toda a infância e durante uma parte da juventude, Ezequiel estava sendo preparado para ser sacerdote. Porque ser sacerdote naquela época não era de qualquer forma e não era de qualquer maneira. Era necessário
E nos dias atuais a gente percebe que há um descaso muito grande na obra de Deus. Porque os sacerdotes não querem mais orar. Os sacerdotes não querem mais tirar o seu devocional com Deus. Não tem preocupação de trazer comida diretamente do céu para o povo. Tem costume de dar comida amanhecida, comida requentada. E a Bíblia, irmãos, ela é recheada de palavras poderosas. E muitas das vezes a pessoa, aleluia, quer viver na mesmice, não entra numa intimidade maior com Deus, não busca, aleluia, Deus da forma que precisa, e as coisas não acontecem da forma que precisa acontecer. Aleluia, glória a Deus nas alturas. E Deus, irmãos, Ele não mudou. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele disse: olha, se creres, fareis a obra que eu faço e farás maiores ainda. Certo dia, um grupo de pastores foi lá na igreja do pastor Show, que ele é um pastor goiano. E lá tinha uma das maiores igrejas, Coreia, acho que é Coreia mesmo, se me falha a memória. E a igreja dele crescia assustadoramente. E aí foi um grupo de pastores lá e perguntou: pastor, qual é o segredo que tem nessa igreja sua? Que o senhor tem mais de não sei quantos milhões de membros que congregam com você. Os cultos tinham que ser revezados porque não cabia. O tempo enorme que era. Aí ele chamou aqueles pastores e disse: olha, vamos entrar comigo aqui na sala. E convidou aqueles homens, missionário dele, para orar. Então assim, vamos orar pelo menos na hora. Aí começou a orar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Quando deu mais ou menos uma meia hora, os pastores estavam todos sentados, conversando. E eles falaram: gente, vamos orar. E ele disse: nós já oramos tudo que tinha que orar. Aí eles falaram: ele falou, vocês precisam aprender a orar, porque o segredo é a oração. O segredo é a oração. Não precisa inventar nada novo. Não precisa, aleluia, fazer, aleluia, mega evento. O que nós estamos como igreja de Deus estamos precisando é aprender a voltar a orar e ter intimidade com Deus. É por isso que o inimigo luta tanto para não deixar uma igreja orar.
cale. Não cale, não deixa de anunciar, não deixa de falar, mesmo de coração obstinado, mesmo com o coração é duro, mas a palavra de Deus é martelo, que quebra a pedra, que o quebra a pedra. Não deixa de falar aquilo que Deus coloca na tua boca. Abre a tua boca, porque Deus vai operar maravilhas. E a Bíblia diz que Deus dá uma visão, dentre muitas visões. Se a gente pegar no capítulo dele até o capítulo 37, a gente vê várias visões que Deus vem dando para Ezequiel. Mas eu quero, aleluia, entrar aqui para a gente já caminhar para finalizar, porque já vai dar 9 horas. E a Bíblia diz que Ezequiel agora tem uma visão de um vale. Quando Ezequiel vê este vale, a Bíblia diz que ele via apenas ossos. Ele entrou no cemitério, só que esses corpos não estavam sepultados. Eles estavam por cima da terra, mas só que a Bíblia diz que eram ossos que estavam sequíssimos. E quando Ezequiel olhou para aqueles ossos que estavam sequíssimos, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus perguntou para Ezequiel: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Irmãos, nós, como seres humanos, diante de certas situações, se Deus perguntar isso para a gente, eu falo assim: eu estou perguntando isso para mim. Eu olho essa situação, é apenas ossos. Que se faz com ossos sequíssimos, espalhados, não tinha nem corpo, não era nem esqueleto formado, não, era osso espalhado. E aí o Espírito Santo de Deus perguntou a Ezequiel: poderão reviver estes ossos? Ezequiel nem sabe, disse: Senhor, tu sabes. Aleluia, tu sabes, Senhor. Aí a Bíblia diz que Ezequiel começou a dar em conta dos ossos.
estava